Hoje eu vim trazer aqui 5 coisas que esse novo filme do Batman, o The Batman, ensina pra gente, como jogadores e mestres de RPG. Oi, eu sou o Theory e eu vi recentemente o novo filme do Batman com Robert Pattinson e gostei bastante. E eu acho que tem 5 lições que esse filme ensina pra gente como mestres e jogadores de RPG. E eu queria trazer essa reflexão pra gente aqui e queria saber o que vocês acham. Então eu queria ler os comentários de vocês depois, beleza? E antes da gente começar, eu queria só alertar que talvez esse vídeo aqui tenha spoilers. Então se você não viu o filme ainda, eu recomendo que você assista ele e depois volte aqui para assistir esse vídeo e até entender melhor sobre o que eu tô falando. A primeira lição é dar motivos plausíveis para os seus vilões. Você, como mestre de RPG, muitas vezes precisa de vilões porque são eles que movimentam a trama do seu jogo, não é? Só que muitas vezes a gente pode acabar caindo naquele modelo clássico, né, do vilão super mal simplesmente porque ele é mal e ponto. Isso é um clichê da fantasia e os clichês existem porque eles funcionam de certa forma. No entanto, na minha experiência, né, como leitor, como mestre de RPG e jogador, é muito mais interessante quando o personagem ele tem mais profundidade. E o que é dar profundidade para esse vilão? É dar motivos para ele que qualquer um poderia olhar para ali e falar assim: eu entendo esse motivo. Eu não concordo com o jeito que você faz as coisas, talvez porque os fins não justificam os meios. Você está fazendo uma coisa muito absurda para conseguir o que você quer, mas eu entendo o que você quer. Vilões desse tipo são muito mais impactantes porque, novamente, eles têm motivo para estar fazendo aquilo que eles estão fazendo. E esse filme do Batman ensina isso bastante pra gente. Todos os antagonistas que aparecem ali, os vilões, o principal sendo o Charada, ele tem um motivo muito claro para agir da forma como ele age. O método que ele usa é completamente horrível, abominável. Mas no momento que a gente está aprendendo e conhecendo a história dele, a gente consegue sentir empatia por ele. A gente olha assim: nossa, essa pessoa passou por muita coisa, sofreu. É lógico, né? Nenhum sofrimento justifica a pessoa agir de uma forma absurda como essa que acontece no filme. É por isso que ele é um vilão, né, galera? Você não pode simplesmente fazer uma atrocidade, tratar os outros mal e tentar justificar isso com alguma coisa do seu passado. Mas eu acho que vocês conseguiram entender o ponto que eu tô tentando trazer aqui pra vocês. Tente dar um motivo claro para aquele vilão, porque ele vai se tornar muito mais interessante no seu mundo. A segunda lição que esse filme nos ensina é desenvolver os personagens secundários. No RPG, esses personagens secundários são ali os NPCs, alguns NPCs mais importantes. O filme faz isso muito bem. A gente vai ter ali a Mulher Gato, por exemplo, a gente vai ter o Pinguim, a gente vai ter os mafiosos ali. E isso casa um pouco com o que eu falei na questão do vilão. Cada um deles ali tinha um objetivo. E é por isso que eu acho muito importante colocar objetivos para os seus NPCs. Mesmo aqueles mais simples. Quando você cria um NPC, um personagem não jogável, ali, um padeiro, por exemplo, qual que é o objetivo dele? Pode ser um objetivo mais simples: ganhar dinheiro, ou cuidar da família, viajar um dia. Se você sabe esse objetivo mais básico, isso te ajuda a ter uma noção de como aquele personagem agiria em determinada situação. Será que ele pegaria em armas e lutaria por uma causa de um determinado governante, se tudo que ele quer é proteger a família dele? E se esse objetivo for outro? Se tudo que ele quiser for apenas dinheiro, será que ele lutaria? Então, dependendo desse objetivo, você consegue ter uma noção melhor e uma clareza desses personagens. E NPCs mais importantes, você pode inclusive ir incrementando isso, desenvolvendo eles com objetivos que nem sempre estão relacionados ao grupo. Enquanto o grupo não está ali, eles estão fazendo as coisas deles. As coisas que eles fazem também interferem no que o grupo faria. Isso é legal porque dá a sensação de um mundo vivo, que é o mais interessante do RPG, pelo menos na minha opinião. A terceira lição muito importante é o mostre, não fale. Eu sempre falo disso aqui no canal, mas essa máxima, né, o show don't tell, que é o mostre, não fale, utilizado na literatura, por roteiristas, é uma dica muito legal pra gente no RPG também. O filme faz isso de uma maneira muito interessante. Em vez de ficar te contando toda hora que os pais do Batman morreram e por isso ele sofreu muito psicologicamente e até hoje é abalado por isso, isso é uma das motivações dele de buscar a justiça e a vingança, em vez de ficar falando isso, colocando isso na fala dos outros para ficar mostrando isso para a pessoa que está assistindo, ele coloca isso em cenas que não necessariamente precisam ser faladas. Então a gente vê aquele Batman muito introspectivo, que não consegue dormir direito, o cabelo tá sempre na cara, as cores são escuras. A cena onde ele vê, por exemplo, um outro órfão ali, a gente consegue ver que ele fica impactado por aquilo, porque ele passou por aquilo também, então ele se projeta, ele se vê naquele personagem. E isso tudo acontece sem a gente precisar ficar falando isso. Então, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como você converter adjetivos. É uma técnica que eu uso, né, para poder mostrar em vez de falar. Eu desenvolvi essa técnica e eu acho que ela me ajuda bastante quando eu quero passar, por exemplo, uma cena alegre. Como descrever essa cena? Então assiste esse vídeo aí que eu acho que vai ser interessante também depois que terminar de ver esse aqui. A quarta dica, e é algo que eu gosto bastante,
é usar a trilha sonora para criar uma atmosfera. Muita gente não gosta de música para o RPG, acha que atrapalha, e tudo bem com isso. Não existe um jeito certo de jogar RPG. Mas, na minha opinião, eu gosto muito de trabalhar com música porque ela ajuda a gente a criar uma atmosfera, a criar um clima. Mas ela deve ser vista como algo complementar, né? Não é simplesmente porque você coloca ali uma música alegre que todo mundo vai ficar alegre. Isso depende do momento e de vários outros fatores, né? Mas eu acho interessante porque eu gosto de música e acho que ela fala com o sentimento da gente. Não é à toa que as trilhas sonoras no filme trabalham e brincam com isso o tempo inteiro. Em momentos mais melancólicos, a gente vê músicas mais lentas que trabalham com esse sentimento de melancolia. Em outros momentos de mais tensão, a gente, inclusive, trabalha com o silêncio, que é muito importante também. A ausência de barulho, a ausência de música, também diz bastante coisa. Outra coisa importante é essa dinâmica também, entre o alto e o baixo. Então, até isso na sua própria voz, olha que interessante. Se eu estou falando algo com você e eu abaixo o tom, talvez essa coisa que eu estou falando possa soar um pouco mais introspectiva. E se eu estou falando com você e de repente eu dou algumas pausas, pode ser que aquilo que eu estou falando vá também, novamente, atrair um pouco mais a atenção dos jogadores. Então trabalhar com essa dinâmica, tanto nas descrições quanto na música, é muito interessante. Uma coisa que você pode fazer é pegar uma música específica e usar uma coisa da psicologia aí, que é o condicionamento, né? Então, por exemplo, toda vez que você vai iniciar uma sessão, você pode usar a mesma música. Então, toda vez que o pessoal ouvir aquela música ali, eles vão entender que está na hora de entrar no jogo. Então, toda vez que um vilão aparecer, você usa o mesmo tema para esse vilão. Porque, às vezes, quando você só tocar a música, todo mundo vai parar. Então, isso é muito legal de ser trabalhado e eu acho que é mais uma ferramenta pra gente no RPG. E a quinta e última dica é uma dica muito legal também, que é usar enigmas no seu RPG. Dar dicas, dar pistas, mas não tudo de uma vez. O vilão principal desse filme é o Charada e ele trabalha, logicamente, com vários enigmas e charadas. E as investigações são uma parte muito importante do RPG, pelo menos na minha opinião. Seja ele um RPG investigativo mesmo, né, pensando aí no chamado de Cthulhu, Cthulhu Dark e vários outros, até mesmo nos RPGs de fantasia medieval, como D&D, Pathfinder, Tormenta. É muito legal quando tem um mistério ali, e os jogadores vão descobrindo e revelando esse mistério aos poucos, e vão entendendo melhor tudo o que estava ali. O filme faz isso muito bem, a gente vai descobrindo as pistas aos poucos, revelando mais. Às vezes, tem uma pista ali que leva para um lugar completamente errado. E quando a gente consegue finalmente revelar aquele mistério, a gente volta e entende, nossa, foi por isso que eu errei. Então colocar pistas ambíguas é muito legal. Colocar mais de uma pista, sabe? Às vezes a gente, como mestre, coloca uma pista só, um jeito só de resolver o mistério e acha que aqui tá bom. Mas eu acho interessante você colocar vários jeitos diferentes e distintos da possibilidade de solucionar aquele mistério. Porque aí o jogo não fica travado e também você abre espaço ali para a criatividade dos jogadores. E uma dica que eu gosto de evitar é tentar ficar inventando as pistas na hora, sabe? Simplesmente porque os jogadores estão parados ali. Pense no seu mistério e na resolução dele com antecedência, porque aí você vai ter parâmetro para dar essas pistas para os jogadores. Se você nem sabe o que vai ser, você está criando ali na hora, tudo bem, pode funcionar. Se você está inventando o seu mistério total ali na hora, você não tem tanto parâmetro, então qualquer coisa pode funcionar. Às vezes é necessário, né? Você não tinha, mas aí um dos jogadores inventou ali uma teoria, você achou que poderia ser interessante, você pode seguir essa teoria e na hora ali inventar um mistério. Mas assim que você tiver uma oportunidade, quando a sessão acabar, pense nele com calma e faça ele o quanto antes possível com antecedência para que você consiga dar parâmetro para os seus jogadores resolverem esse mistério. E quando eles conseguirem resolver, vai ser um mérito completamente deles, né? Porque o legal dos enigmas é que eles são um desafio ao mesmo tempo para os personagens e para os jogadores. Faça enigmas, tente fazer pelo menos, que não dependam apenas da rolagem. Desafie os jogadores também. Coloque ali alguma coisa que vai ter tempo para eles resolverem, tempo real. Coloque enigmas que não simplesmente o personagem vai poder fazer uma rolagem e resolver, mas que ele vai ter que interpretar de fato a resolução daquele enigma. E isso vai ser muito interessante e quando eles conseguirem vai ser maravilhoso. É basicamente isso, galera, pro vídeo de hoje. São 5 lições que eu acho que esse filme traz pra gente. Você concorda com essas lições? Deixa aqui nos comentários. Você percebeu alguma outra diferente? Também deixa aqui. Aproveita que você tá olhando aqui embaixo também, se inscreve e ativa o sininho, porque tem muita gente não recebendo notificações, galera. Então ativa que ajuda bastante, não custa nada. E se você quiser aprender mais sobre como mestrar, tem aqui os vídeos do Mestre Preguiçoso e as dicas de mestre também pra você assistir. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura.